Graça e paz, amados, bem-vindo ao nosso encontro semanal, a nossa escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo. Aleluia! Hoje, meu irmão, o título da nossa lição é a mordomia da igreja local. O texto bíblico está em Atos capítulo 9, versículo 31, está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, está em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Vamos começar por Atos dos Apóstolos capítulo 9, 31, que diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Agora dá um pulinho lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz: Paulo, chamado o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora dá outro pulinho aí. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 24, diz assim: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando o grande dia, palavra do Senhor. Meu irmão, nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro é apresentar a mordomia dos bens espirituais. Segundo, é refletir sobre a mordomia da ação social da igreja. E terceiro, é conscientizar acerca da mordomia dos crentes na igreja local. Pois bem, meu irmão, nós sabemos que a igreja local ela é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Na lição de hoje, nós vamos refletir sobre nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos a nossa comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. O primeiro ponto da nossa lição, ele fala sobre a mordomia dos bens espirituais. E aí, dentro desse tópico aí, nós vamos ver 3 pontos importantíssimos. Primeiro, é a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Segundo, é a mordomia na evangelização e no discipulado. E terceiro, é a mordomia no uso dos dons espirituais. Você deve estar perguntando por que eu estou olhando para cá? Porque essa é a minha colinha, é o meu esboço, ok? Então vamos começar pela mordomia e a valorização da palavra de Deus. Ao longo dos séculos, é sabido por todos, né? Deus confiou a proclamação da sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou com e por intermédio de Moisés. E você vê isso em Êxodo capítulo 3, né? Do versículo 1 ao versículo 22, e também no capítulo 17, versículo 14. No 3, Êxodo 3, Deus se apresenta a Moisés e dá instruções a Moisés como tirar o povo hebreu do Egito. Quando chega em Êxodo 17, Deus agora vai usar Moisés, ou seja, ele vai falar através de Moisés para Moisés dar instruções a Josué. Aí o tempo passa. Deus parou de falar? Claro que não. Ele continuou falando por intermédio de outros profetas, a partir de Samuel até Malaquias. E nos últimos dias, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 1, Deus se revelou através do seu Filho, que diz Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes
e de muita maneira aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, cara, você vê que o Senhor, ele nunca parou de falar com o seu povo. Nunca. E hoje, nós temos pastores, evangelistas, discipuladores, professores de escola bíblica dominical, que são o quê? Mordomos e que cuidam da evangelização e do discipulado na igreja local. Por isso, meu irmão, todos nós devemos zelar pela palavra de Deus. De que forma? Lendo-a todos os dias. De que forma? Estudando-a com profundidade. De que forma? Realçando o seu inestimável e infinito valor. Ou seja, espera-se, meu irmão, que na liturgia do culto cristão a palavra de Deus tenha primazia, como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Então veja que existe uma forma de nos preservarmos. É guardando a palavra no coração. No culto, meu irmão, a pregação e o ensino da Bíblia deve ter a prioridade. Se a mordomia da palavra for negligenciada, meu irmão, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e, às vezes, irremediáveis. Aí nós temos o segundo ponto dentro do primeiro tópico ainda, que fala da mordomia na evangelização e no discipulado. Cara, uma das formas de exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizando todos os tipos de pessoa, como diz Marcos, capítulo de número 16. Marcos 16, versículo de número 15 e 16, assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Uma das formas de exercer o que é a mordomia da palavra. Às vezes pensamos que é pregando no altar da igreja a única forma de exercer a mordomia da palavra. Não! Saia para evangelizar e você vai estar cumprindo também essa missão. Então, de acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:2, a tempo e fora de tempo. Por quê? Simples. Porque a palavra, meu irmão, só ela tem o poder de transformar o interior das pessoas. Todavia, paralelo à evangelização, deve ocorrer o discipulado eficaz. Mateus 28:19, que é a mordomia da palavra exercida de maneira pessoal no curto, médio e longo prazo. Agora, sem discipulado, não há aprofundamento da fé. Sem discipulado, não há perseverança, meu irmão. Sem discipulado não há fidelidade e nem maturidade cristã. Isso é o que as estatísticas missionárias dizem. Não sou eu que estou afirmando aqui, são os missionários. Então, onde há discipulado, a maior parte das pessoas permanecem em Cristo. Mas quando o discipulado ele é negligenciado, ele é ignorado, esse número cai de maneira vertiginosa. Aí nós temos também dentro ainda do primeiro tópico a mordomia no uso dos dons espirituais. E esse ponto aqui, cara, ele é sensacional. Os dons espirituais são concedidos por Deus, para dar poder e unção à igreja. O dom confirma a pregação da palavra a fim de glorificar, de exaltar e magnificar o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia
ela mostra, meu irmão, que os dons espirituais foram concedidos única e exclusivamente à igreja do Senhor, ou seja, aos salvos. O que diz a palavra de Deus? 1 de Pedro 4,10, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça do Senhor. Na Bíblia, há orientações para o uso correto dos dons espirituais, meu amado. Se você tem alguma dúvida com relação ao uso correto dos dons espirituais, dá uma mergulhada aí, 1 Coríntios, capítulo 14. Para o vídeo, faça essa leitura com calma, com tranquilidade, meditando. E todas as suas dúvidas vão ser sanadas. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Oh, meu irmão. Cara, por esse motivo, certas práticas estranhas ao movimento pentecostal não devem ser estimuladas nem toleradas no culto público, meu amado. Que práticas são essas? Primeiro, marchar, pular, rodopiar ao som de batidas, correr de um lado para o outro, sapatear, fazer aviãozinho e muitas outras práticas. No culto público, não. Diz a palavra do Senhor. É Paulo orientando a igreja com relação ao uso correto dos dons espirituais. E detalhe, segundo a Bíblia, isso é meninice, imaturidade e muitas vezes, irmãos, revela apenas carnalidade e infantilidade. Paulo falando aos Coríntios, capítulo 3, olha o que Paulo fala a uma igreja que tinha o quê? Os dons espirituais. Aí Paulo, quando fala com ela, ele diz, olha, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Aqui está, meu irmão, tudo que você precisa saber sobre os dons espirituais. Amado, vamos ficar atento, vamos ficar ligado. E aí eu quero parar aqui um pouquinho, né, já que nós estamos falando da mordomia, né, da igreja local, a respeito do serviço social, né, de uma relação com Deus. Eu quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, quantos minutos você gasta por dia lendo a Bíblia? Quantas vezes na semana você evangeliza uma pessoa? Quem você evangelizou essa semana? Você acompanha algum novo convertido na sua igreja? Você se preocupa com o uso dos dons espirituais na sua igreja local? Você tem algum dom espiritual? São perguntas seríssimas que nós precisamos fazer. Sabe por quê? Porque isso demonstra disciplina. Disciplina séria. Sem contar que o que permeia essas perguntas é encontrado na vida de muitos cristãos santos, meu irmão, que gastaram a sua vida lendo a Bíblia, orando, evangelizando, discipulando e exercendo os dons espirituais, que na verdade é a mordomia espiritual. Assim, se você quer seguir exemplos, siga exemplo desses homens abnegados, no nome de Jesus. Aí nós temos o segundo tópico da lição, que fala sobre a mordomia da ação social na igreja. E nesse ponto, nós vamos ver duas coisas maravilhosas. Três. Primeiro, é assistência social no Antigo Testamento. Segundo, é assistência social no Novo Testamento. E terceiro, é ver que tudo isso só serve para duas coisas: para glorificar o nome do Senhor e para abençoar poderosamente o meu irmão, para aliviar a carga do meu irmão. Então vamos começar pela assistência social no Antigo Testamento, porque lá nós vamos encontrar também fundamentos para isso. Por exemplo, nos livros de Salmos. Davi
Um homem de Deus, analisando a situação do próximo, ele disse assim, no Salmo 37, versículos 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Certamente, meu irmão, já com a idade avançada, o salmista pôde concluir que Jeová Jirê não desampara jamais aqueles que o servem. Salmo 82, versículo 3 e versículo 4. Mas também nós vamos encontrar a questão da ação social nos livros de Provérbios. O sábio, ele escreveu o que em Provérbios 29, 7? Informa-se ao justo da causa do pobre, mas o ímpio não consegue compreender isso. O texto, ele mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade dos nossos irmãos. E aí nós temos também, no Antigo Testamento, lá nos profetas, Isaías, o profeta messiânico, clamou pelos necessitados, Isaías 1,17. Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos, Jeremias 22,3. O profeta Ezequiel não deixou de contribuir. E tem mais, ele protestou contra Jerusalém por causa da sua omissão em atender aos pobres, Ezequiel 16, 49. Aí nós temos também Zacarias, foi usado por Deus de igual modo para exortar, irmãos, sobre o cuidado com os necessitados, incluindo quem? Órfãos, viúvas e estrangeiros. Zacarias, capítulo de número 7, 9 e 10. Aí nós temos também, ou vamos ver, a questão da ação social se manifestando no Novo Testamento. Que livro? Nos Evangelhos. Jesus, irmãos, em seu ministério, multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar as multidões. Mateus 14 e Mateus 15. Isso indica que Jesus deu, sim, muita importância à necessidade, de socorrer os famintos. Na igreja local, nós, cristãos, temos o privilégio de prover o alimento necessário, meu irmão, para aqueles e aquelas que necessitam do pão cotidiano. Aí nós temos também esse tema lá no livro de Atos dos Apóstolos. Os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. E esse trabalho, meu irmão, por incrível que pareça, foi considerado pelos apóstolos um importante negócio. Dá uma olhadinha aí em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6. Às vezes pensamos que esse é um trabalho insignificante, mas na verdade a Bíblia diz que servir aos necessitados, às viúvas, os órfãos, é um trabalho importantíssimo. É um importante negócio. Então, dentre estas características da igreja primitiva, nós vemos que os crentes eles tinham tudo em comum. Atos capítulo 2, 44 e 45. Dentre essas características da igreja primitiva, também nós vamos ver muitas outras com relação ali em Atos, a questão da assistência social. Aí nas epístolas também. O apóstolo Paulo, ensinando sobre os dons, dá ênfase ao ministério do socorro aos pobres e carentes. Romanos, capítulo 12, versículo de número 8. O apóstolo Tiago, de início ali da sua carta, ele já afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da corrupção. Ainda ali, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, que a fé sem obra, ela é morta. Meu irmão, cara, isso é maravilhoso. Servir ao irmão, ajudar o irmão, essa é a nossa missão como servos do Senhor. Então, tudo isso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ou seja, tudo que nós fazemos com relação à ação social serve para a glória de Deus e o alívio do nosso irmão. Não precisamos, portanto, irmãos,
do socialismo ou do marxismo ou da teologia da libertação, que nada mais é do que um braço auxiliar do marxismo. É só isso. Os representantes dessa ideologia, eles usam um ideal supostamente nobre com a finalidade de escravizar as pessoas e perpetuar-se no poder. Infelizmente, o nosso país, bem como toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta. Infelizmente, irmãos, infelizmente. Ou seja, o fundamento da igreja local para a prática da ação social está nos salmistas, está nos profetas, está em Cristo, está nos apóstolos, ou seja, está em toda a Bíblia. A igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos, porque o amor de Deus está em nós, só por isso. E, portanto, devemos, como diz Marcos 12, 30 e 31, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí, nos faz refletir a respeito de um detalhe importantíssimo. Ou seja, que estrutura as igrejas têm para atender os novos convertidos que se acham entre certos grupos? Por exemplo, prostitutas, moradores de rua, drogados, famintos, deficientes e oprimidos. É preciso, à luz do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo e dentro, é claro, das nossas possibilidades, como diz Eclesiastes 9:10, estruturar o mínimo de condição para resgatar tais segmentos. Sejamos, irmãos, zelosos na mordomia da ação social, no nome de Jesus. Aí no terceiro ponto da lição nós temos a mordomia dos crentes na igreja local. E aí nós vamos ver que a congregação é lugar de congregar. Vamos falar sobre a questão dos líderes como mordomo e da mordomia dos membros e congregados. Bom, vamos começar em primeiro lugar, falando o seguinte, que é preciso congregar. Meu irmão, é notório o crescimento dos desigrejados. Dizem que uma das igrejas que mais cresce nos últimos dias é justamente a igreja dos desigrejados. Não temos aqui, claro, óbvio, espaço para se aprofundar nesse tema, não temos. Porém, um dos maiores perigos deste movimento, irmãos, é a falsa ideia de que se eu sou a igreja, eu não preciso frequentar templos, ou cultos regulares, ou ser membro de uma igreja local. Isso é um equívoco. Ora, não é isso que a Bíblia ela nos ensina, pelo contrário. O que diz Hebreus 10, 25? Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Quer sua igreja local seja pequena, ou uma catedral, ou um ponto de pregação, não importa, você precisa se alegrar em orar com os irmãos, em participar da Santa Ceia, em ouvir a palavra de Deus, em compartilhar os dons espirituais e também em assistir os necessitados. Meu irmão, peça a Deus que a alegria do Senhor volte ao seu coração para que você congregue. Ame a Cristo, que é o cabeça, mas também ame a igreja, porque ela é o corpo. Amém? Aí nós temos líderes cristãos como mordomos. Amados, os pastores da igreja local, como mordomos cristãos, têm a maior responsabilidade diante de Deus. E essa responsabilidade está amparada no próprio exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O que diz João 13? João 13, do 12 ao 15. Depois que lhes falou, lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu o sou.
Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Ah, meu irmão, que palavra poderosa! Aqui está claro que nenhum líder deve se comportar como maior entre os irmãos. Nenhum. Cara, isso é muito forte. O Senhor Jesus Cristo deu o exemplo, amado. Nós precisamos entender que fazemos parte como líderes da Irmandade da Bacia e da Toalha. Aí nós temos também a mordomia dos membros e congregados, porque numa igreja local, além dos líderes terem as suas responsabilidades específicas, o membro do corpo do Cristo deve ser útil à obra do Senhor, exercendo a mordomia do reino de Deus conforme a sua capacidade. De que forma? Orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando os enfermos e afastados, como diz João 9,4, né? Ô meu irmão, enquanto é dia, liderando departamentos, realizando atividades, é preciso trabalhar, meu amado, é preciso trabalhar. Agora deixa eu te falar algo aqui, porque há várias passagens no Novo Testamento nos quais devemos ver uma descrição clara do que significa ser membro de uma igreja. Muita gente não sabe o que é ser membro de uma igreja. Uma das sessões mais volumosas a respeito desse assunto está em 1 Coríntios capítulo 12 a 14. Irmãos, para o que tu está fazendo, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 12, e leia 12, 13 e 14. Porque em 1 Coríntios 12, Paulo explica a metáfora da igreja como um corpo com muitos membros. Coríntios 13, ele estabelece o amor como atitude e ação centrais que todo membro deve ter. E no 14, ele se volta para a igreja em Corinto, cuja visão, né, a respeito do conceito de membresia estava completamente equivocado. De repente você está assim, completamente equivocado com relação à ideia de membresia. Então dá uma olhadinha nesse texto aí, meu irmão, no nome de Jesus. Alguns líderes e membros da igreja entendem o conceito de membresia como um conceito organizacional ou ligado à administração. Por isso, eles refutam a ideia, né, de que sua visão seja antibíblica. Contudo, o conceito de membresia é extremamente bíblico. A Bíblia explica membros de um modo completamente diferente da cultura secular. Por exemplo, dá uma olhadinha em 1 Coríntios 12, 27 e 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo, os membros em particular. Aí ele começa a falar, uns Deus pôs na igreja como pastores, doutores, mestres e por aí vai. Você percebe a diferença? Os membros de uma igreja compõem o todo e são parte essencial do todo, cara. É isso que o texto está dizendo. E eu quero concluir a lição, meu irmão, hoje, dizendo que a mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja. É um grande privilégio, cara, servir a Deus com os dons espirituais, com os dons que Ele nos deu. Portanto, meu irmão, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja. Pelo amor de Deus, congregue com alegria. Valorize a igreja local. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.